Olá, galerinha de casa, muito bom dia para você que nos acompanha pela TV e também pela internet. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Rota Gastronômica. Todos os sábados você vai acompanhar aqui comigo na TV Band e também pelo site rota79.com os principais segredos do mundo da culinária. Desde os segredos dos chefes da alta gastronomia até sobre o tempero daquele espetinho na esquina da sua casa que todo mundo gosta de apreciar, não é mesmo? Então, se ajeite aí no sofá que o programa Rota Gastronômica está entrando no ar agora. E no programa de hoje, para estrear com o pé direito, nossa equipe veio até o Espaços de Eventos do restaurante Malaby e eu pedi para o chefe Eduardo Haslan preparar uma receita bem fácil e bem saborosa para você que nos acompanha aí em casa também preparar essa receita de estreia junto com a gente. Muito bom dia, chefe Eduardo, tudo bem? Como vai, Guilherme? Tudo bem? Muito prazer em você participar desse programa de estreia. Na verdade, o prazer é do nosso, o prazer é do Malaby, o prazer é desse espaço de eventos e como é uma estreia, a gente teve que pensar em algo muito diferente, né? Eu preparei um prato que é simples para dona de casa e ao mesmo tempo ele tem um toque de sofisticação, que é o charuto de folha de uva, bem típico mesmo da culinária árabe. Maravilha. Então, gente, enquanto o chefe vai fazendo o mise en place dele, vai esquentando as panelas, a gente confere uma matéria sobre uma bebida que está em taças, poemas e faz parte da história da humanidade. Se liga aí. O maior evento de vinhos do país. Um evento que permite degustações, experiências e troca de histórias e conhecimento entre produtores e consumidores finais. O Grand Tasting 2018 sai das grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo e aterriza pela primeira vez em Campo Grande. E é o que você vai conferir comigo agora, aqui no Rota Gastronômica. Para quem acha que campograndense só bebe tereré e cerveja, está muito enganado. O hábito de tomar vinhos e sofisticar o paladar vem crescendo e muito aqui na capital. Na realidade é um desafio muito grande, né? Faz mais ou menos alguns anos, pelo menos 2 anos, que estamos tentando trazer esse evento para Campo Grande. É um evento de magnitude internacional, com enólogos, com sommeliers, com produtores dos seus países de origem, uma proposta completamente diferente, grandes rótulos para ser degustado. Foi um desafio muito grande, mas Campo Grande já comporta isso. Além do empresário Daniel, tinha consumidor bem ansioso para esse grande dia. Um evento como esse, o Grand Tasting, é uma oportunidade única, sem sair da cidade, de podermos conhecer um pouquinho de cada país e poder degustar os melhores vinhos da América do Sul. Dentre todos os rótulos, o lançamento da Gran Cru este ano é um Palato Sorveratore, que passa por um processo diferente de fermentação, deixando em evidência todo o sabor deste vinho legitimamente italiano. Os vinhedos ficam na colina de Valpolicella e você tem dupla fermentação. 70% dessas uvas vão para vinificar, os outros 30% passam por um processo de apacimento. As uvas perdem água, basicamente, e ganha concentração de açúcares, ganha concentração de ácidos e também o tanino vai ficar mais maduro. E logo em seguida isso se junta ao primeiro vinho que foi feito, faz uma maceração e uma segunda fermentação e depois passa 15 meses em carvalho. O vinho é sempre uma boa pedida e harmonizado corretamente com uma gastronomia refinada pode se tornar a combinação perfeita para um momento especial. E dá para fazer tudo isso no mesmo lugar. Gran Cru Campo Grande é uma loja na Euclides da Cunha, uma das melhores ruas que tem aqui em Campo Grande. Ali vai ter profissionais capacitados para poder harmonizar os pratos com os vinhos, vai ouvir como que é produzido o vinho que ele está degustando, enfim, pratos também feitos com muito carinho, ou seja, é uma loja de vinhos, onde o cliente pode ir lá adquirir vinhos para sua adega e também à noite um bistrô para poder se deliciar com bons pratos
pratos de alta gastronomia, harmonizando obviamente com os vinhos. Muito bacana, né, pessoal? Ainda no programa de hoje a gente vai conhecer o quadro Bem Vinho, que vai falar um pouco mais sobre essa bebida que é mais do que tradicional. E além de dicas de bebida e da alta gastronomia, o Rota Gastronômica também se preocupa com uma alimentação saudável e livre de agrotóxicos. Por isso que a gente pensou num quadro bem bacana para você, dona de casa, plantar sua cebolinha, plantar o seu cheiro verde. Ai, mas Guilherme, eu não tenho um pedaço de terra em casa, eu moro em apartamento. Não tem problema. O quadro Plante em Casa vai ensinar você a plantar com pouco recurso e com pouco espaço. Se liga aí. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Borgesan, sou professor aqui da Escola Municipal Fauzi Scaf, em Campo Grande. Esse aqui é o Eliel, do 5º ano, e Maria Eduarda, nossos ajudantes do dia de hoje do quadro Plante em Casa. A gente vai começar uma sessão de dicas de horta, né, para quem tem interesse em cultivar algumas plantas no seu quintal, né, com uma visão justamente de saúde, que possa ter o seu alimento saudável dentro da sua própria casa, garantindo que esse alimento realmente seja um alimento livre de agrotóxicos, né, que tenha um manejo saudável. Hoje nós iremos ensinar a vocês como produzir hortaliças em bandejas para aqueles que têm interesse em produzir realmente suas mudas, né, de modo a não necessitar comprar e da mesma forma também garantindo que essas mudas sejam de boa qualidade. Para o preparo do substrato é muito importante a quantidade de água, tá? Não ficar muito úmido e também não ficar muito seco. Então esse substrato ele é importante para garantir umidade para a muda, mas ao mesmo tempo fornecer oxigênio. Então vamos ver o ponto dele agora, né? Eu aperto ele, ele sai um pouquinho de água na minha mão, então eu sei que ele é o ponto do substrato para a gente colocar ele na bandeja. Então depois que preencheu a bandeja com o substrato já umedecido, né, a gente retira o excesso de substrato com uma prancha, isso, pode puxar, isso. Tá. Pronto, então está pronta a bandeja, agora a gente precisa fazer os locais onde irão entrar as sementes, fazer os berços. A gente pode utilizar, né, o próprio dedo para ir fazendo célula por célula o berço onde iremos colocar as sementes. Aqui nós iremos plantar duas variedades de planta. Nós iremos plantar então o alface crespa e a beterraba. A Maria Eduarda vai plantar o alface, uma semente por célula, e o Eliel vai plantar as sementes de beterraba, uma semente também por local. Lembrando que essas bandejas que nós estamos fazendo são somente para a produção de mudas. Essas mudas depois elas completarão o seu desenvolvimento diretamente no canteiro, tá? Então aqui é somente uma fase que elas ficarão de 15 a 30 dias nessas bandejas. Após colocadas todas as sementes nas células, né, preenchidas cada célula com uma semente, nós iremos cobrir as sementes com o substrato. Depois que a gente fez a identificação da semente, né, colocamos aqui, nós cobrimos a bandeja com uma placa de acrílico, tá? Essa bandeja com essa placa, ela irá para um quarto escuro durante 5 ou 6 dias, tá? Essa placa ela é importante para manter a temperatura de cada célula dessa, então a célula e a umidade irá ficar quente e irá favorecer a germinação das sementes. Está pronta a nossa bandeja. Daqui a aproximadamente 5 dias, né? No caso do alface ele germina de 2 a 3 dias, vai estar começando a germinar, a gente tira essa bandeja, tira a placa e traz então para uma área de sombra, semi-sombra, com poucas horas de sol, mas não sol direto durante muitas horas do dia, para que a planta realmente possa se desenvolver com qualidade também. E
agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Não sai daí que o Rota Gastronômica já está de volta. Pessoal, agora nós vamos entrar na cozinha, né? E aprender a fazer aquele charuto de folha de uva, que é uma comida árabe, ó, maravilhosa. Vamos começar pela carne? Olha, a carne que eu escolhi hoje foi o músculo moído 2 vezes. As pessoas têm um certo preconceito com o músculo, mas é uma das carnes mais saborosas que existe. O árabe usa muito o patinho. Quando nós formos fazer quibe cru ou outras especialidades árabes, o ideal é realmente utilizarmos patinho. Mas para o charuto, eu preferi usar o músculo moído. Então, basicamente, nós vamos utilizar essa carne, em que a carne, nós vamos temperar ela. Com o que a gente tempera, Eduardo? Nós vamos temperar com cebola, alho, pimenta síria, salsinha, a gente não usa cebolinha, é apenas a salsinha picada, sal, a gosto, mas na receita eu vou dar uma sugestão da quantidade de sal, um pouquinho de molho de tomate para não ficar aquele arroz muito esbranquiçado na hora do recheio, margarina ou manteiga, eu aqui estou usando manteiga, mas não há necessidade da manteiga, pode ser a margarina, e o arroz. Olha como é difícil fazer essa comida, gente. Eu pegar essa carne, eu vou simplesmente começar a colocar tudo aqui dentro. Agora nós vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro, como a cebola. E a cebola também vai a gosto. Ah, eu não gosto de cebola, Eduardo. Você pode não colocar, ou você pode bater no liquidificador com um pouquinho de azeite de oliva, não tem problema nenhum. A salsinha picada. Eu gosto muito de alho, e o alho é uma coisa que eu gosto de usar o alho natural, tá? O sal, que como eu disse, é a gosto. Você já pode jogar o arroz, e lembrando que todas essas quantidades vão estar aí no rodapé do seu vídeo. E o molho de tomate. E também a margarina ou a manteiga. E você deve estar se perguntando, por que colocar margarina ou manteiga? Como esse é o recheio do prato, a margarina ela é ideal para que a gente misture os ingredientes, e quando a gente encher o charutinho, ele vai para a panela e na hora do cozimento essa margarina vai ajudar ele a cozinhar. Então é um processo de cozimento de dentro para fora. Então a margarina ou a manteiga, ela vai estar fazendo esse processo para que o arroz cozinhe de uma maneira mais homogênea e mais fácil. Não use óleo, use apenas a margarina ou a manteiga. E agora vamos mexer esses ingredientes. Eduardo, eu posso usar a minha mão? É a melhor coisa que existe dentro da gastronomia. Evite usar luvas ou coisas assim, porque elas podem ter micro-organismos. É claro que a sua mão vai estar limpa, vai estar higienizada, se for o caso, passar um alquinho. E aí você então fez, e veja bem, eu só misturei todos os ingredientes. Olha como foi simples, já está aqui todo o nosso recheio. Vamos agora para a montagem dos charutinhos. E a gente vai utilizar a folha de uva. Observe que ela é uma folha comum. Se você tem uma parreira de uva em casa, você pode usar da sua própria parreira. Se não, você pode comprar a folha de uva, seja em supermercado, seja ela, às vezes, em vidros, que ela já vem em conserva, você consegue achar também. Observe que essas folhas, elas têm essas ranhuras, que é um pouco mais dura. Então, se eu for enrolar a folha in natura, a tendência dela é quebrar. Com isso, o que eu faço? Eu pego essa panela com um pouco de água e vou colocando as folhas dentro, para que elas, então, possam passar por um processo de uma certa fervura. Agora observe que a água não está fervendo, a água está quente, para amolecer a folhagem, tá vendo? Depois eu simplesmente vou tirar as folhas da panela e nós vamos para enrolar o nosso charutinho. Observe que aqui está a nossa folha de uva, ok?
Então a quantidade de recheio que a gente coloca, eu tenho 1/3 de folha de uva, 1/3 do recheio e 1/3 da folha. Colocou o recheio, dou uma primeira dobradinha aqui. Observaram que eu só fiz uma dobrada? Aí eu vou dobrar de lado. Ponho pra cá e faço assim. Ponho pra cá e faço assim. Eu fiz uma dobrada no meio e 2 laterais. Agora basta eu continuar dobrando esse charutinho que ele ficou pronto. Nós vamos colocar a folha desta forma, tá dando para vocês visualizarem aí? Rubens, faz o negócio direito, hein? Aí a gente pega um pouquinho, igual era o da folha de uva, do recheio, coloca bem no centro, tá vendo? Colocamos o recheio. Vamos dar uma primeira dobrada. Aí a gente dobra de um lado, olha lá o charutinho sendo feito. Dobramos do outro lado, observou? Eu fiz uma única dobra para frente, dobrei de um lado, dobrei de outro e acabo de dobrar para frente, de forma que isso vai se tornar um charutinho. Dou uma apertadinha, tá o charutinho pronto. Pessoal, agora nossos charutinhos estão prontos. Observem aqui que nós temos as folhas de uva e, a pedido do Guilherme, as folhas de couve. O que nós vamos fazer? Aprender a colocar dentro da panela para cozimento. O ideal é nós colocarmos os charutinhos desta maneira. Observe que eles vão completando as laterais da panela. E aí nós vamos colocando entre um e outro, tá vendo? Observaram? Agora o que vai acontecer? Nós vamos colocar água até cobrir isso daqui. E vamos ter que colocar um peso, porque quando começar a cozinhar, a tendência dele subir. Então, o que eu falaria a vocês? Não é só a tampa da panela. O ideal é nós colocarmos talvez um prato de sobremesa, alguma coisa que possa fazer peso aqui. Bom, pessoal, a mesa já está posta, o prato já está pronto, mas antes da gente provar esta iguaria árabe que o chefe Eduardo Haslan preparou para a gente vai conhecer o quadro Prato Família, que é um quadro para a gente mergulhar num passado de emoções e conhecer receitas que transpassam gerações e gerações. Em um programa de culinária, não poderíamos deixar de falar de bebidas. Ainda mais uma bebida que vem sendo consumida por muitos campograndenses. Meu nome é Daniel Gomes, sou sócio proprietário da Gran Cru Campo Grande e também sommelier. E hoje eu vim aqui dar uma dica, ajudar você, que na próxima terça-feira será o Dia dos Namorados, dia 12, dar uma boa dica de fazer um bom prato e degustar um bom vinho. A minha dica de hoje é um risoto de limão siciliano. É um prato bem típico da Itália, um prato leve, refrescante, um peixe bem tradicional. A minha dica de hoje é um vinho rosé da Provence chamado Spritz de Mediterrâneo. Um vinho leve, frutado, fresco, fácil de degustar, harmoniza muito bem com o risoto, porque ele tem uma leve acidez. O risoto também de limão siciliano tem um pouquinho de acidez e harmoniza muito bem com o salmão, principalmente ele grelhado. E para a galera que vai ficar em casa, que é uma coisa mais light, mais tradicional, e a minha dica hoje é esse daqui. É o Leida, da vinícola Leida, um vinho do Chile, de uma região chamada Vale de Leida, que é finalzinho do Maipo. Sauvignon Blanc bem aromático, bem frutado, harmoniza muito bem com um frango com molhinho de laranja, para você que vai ficar em casa. Outra dica também bem legal, para quem gosta de carne, e uma dica muito simples, muito tradicional, uma comidinha bem básica, um rocambole de carne moída. Só dou uma dica para poder dar uma melhoradinha no queijo, colocar um tomate seco, para dar um tempero a mais, um sabor a mais. E aí também tem uma dica muito boa para se harmonizar com um rocambole de carne moída, que é esse vinho aqui, um vinho italiano chamado Villa Medoro, de uma região chamada Montepulciano de Abruzzo. Montepulciano também é o nome da uva, Abruzzo é a região. Bem fácil de degustar, bem aromático, notinhas de morango fresco, cereja, harmoniza muito bem com a carne do rocambole. Esse foi o quadro Bem Vinho.
as nossas dicas de hoje. Nos encontramos semana que vem no Rota Gastronômica. Toda família tem uma receita que, quando é feita, deixa a casa da gente cheia, não é mesmo? Vem tio, vem tia, vem sogro, vem cunhado, vem todo mundo apreciar essa receita. E é por isso que a gente está aqui na zona norte de Campo Grande hoje para descobrir a receita da família da Dona Dulce. O que ela vai preparar para a gente vai ficar sabendo agora. Vem com a gente! Olá! E aí, Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Certo. Tudo bem? Olá! Gente, para quem não sabe, a Dona Dulce, além de cozinheira de mão cheia, também é a mãe do Mamão, que a gente vai preparar o prato hoje, né, Mamão? Vamos fazer um cupim recheado, uma maionese. O Mamão também é cozinheiro, só que a cozinheira da mão cheia de verdade aqui é a Dona Dulce, né, Mamão? Cadê Que é a ela? que vai Aqui, ó. cozinhar pra gente hoje. Cadê ela? Vem aqui, Dona Dulce. Oi, boa tarde. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo bem. Oi, tudo jóia? O que a senhora vai preparar pra gente hoje? Então, hoje eu fiz um cupim recheado, né, com calabresa, uma maionese e um arroz branco. Bom, pessoal, a gente já veio aqui pra cozinha. A gente vai ver agora como que é feito o preparo, descobrir os segredos desse cupim recheado que a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Tia, explica pra gente qual que é o segredo desse prato. O tempero normal, né, eu coloco bastante alho, cebola, cebolinha, salsinha. Eu não temperei, eu só furei e coloquei os temperos de um dia pro outro. Então ele tá cheio de tempero dentro. O outro eu só temperei com calabresa, né? Eu ia colocar bacon, mas o cupim ele é muito gorduroso, né? Então ia ficar com muita gordura. E aqui nós estamos meio proibido de gordura. Bom, agora eu vou dar o toque final para maionese, vou temperar, né? Com sal, azeite, um pouquinho de vinagre para dar aquele tempero gostosinho, né? Que o vinagre. Então agora vamos saborear eu um quero. tiquinho, né? Opa, vamos ver. E Vai lá, vamos ver Guilherme. como que vai ficar. A nossa sobremesa já está pronta aí, ó. Quando se fala em comida, logo a gente associa a nossa mãe ou nosso pai fazendo aquele prato especial que tem um gostinho de sabor de casa. Quem inventou, né, que começou a fazer esse prato, o cupim, meu pai. Então ele começou a inventar de fazer esse cupim recheado e foi. Aí a minha mãe começou a fazer, né, a minha irmã. E sempre no final de ano, né, que se reúne toda a família, então o cupim tinha que fazer parte da festa de final de ano. Algumas receitas levam muito mais que condimentos. Quando o prato é família, as lembranças e afetos também fazem parte dos ingredientes. Eu lembro a família reunida, né, a gente é muito grande, né, então era aquela mesa farta, sabe? Então eu sinto falta disso, né. Foi criado na casa da minha avó, né? Então eram 7 netos, 4 filhos e um monte de amigos. Então a casa era sempre muito, muito cheia lá em Santo Anastácio. Então isso é uma recordação boa, né. Numa época em que os valores da família estão tão deturpados, nada melhor do que a comida para reunir e manter aquela tradição gostosa de um belo almoço de domingo. A família é um bem tão precioso, né? E muita gente não dá valor na família, sabe? Eu acho que a família como se diz, é tudo, né? A base da pessoa, que nem a minha mãe, né?
está aqui morando comigo, o meu irmão também. Então eu quero continuar e eu quero que meus filhos tenham esse princípio que família é em primeiro lugar. Vamos ver o ponto do cupim então, dona Dulce? Vamos lá ver o ponto do cupim. Você quer ver também, Miguel? Aí, ó, deu uma ponto final, diminuiu bastante, né? Depois de quanto tempo de fogo, dona Dulce? Ah, umas 4 horas de fogo. Só na água? Só na água e vai virando, jogando vai jogando. Secou a água, põe mais um pouco de água quente e vai. Até dar o ponto, até a carne ficar bem macia. Família reunida na mesa, é hora de experimentar o tão esperado cupim da dona Dulce. Pessoal, e o Rota Gastronômica vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente tá de volta com um quadro Prato Família e com todos os outros quadros que a gente trouxe para você nesse programa de estreia. Então, nosso segundo encontro já está marcado, é no sábado que vem, às 11 horas da manhã, aqui na telinha da TVI Band e no rota79.com. Até mais, galera, até semana que vem.